Olá, meus amores. Eu sou o professor Átila Roriz, sou o professor de matemática de vocês, tá? E eu trouxe hoje uma aula bem interessante, uma aula falando sobre funções compostas, tá bom? Nós vamos ver vários slides bem interessantes, vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre funções compostas, tá bom? Trouxe também alguns problemas, alguns exercícios e a gente vai trabalhar durante esses slides. Vamos dar uma olhadinha como que se trata essa função composta, tá? Então, mais uma vez, eu sou o professor Átila Roriz, tá? Professor de matemática de vocês. Vamos lá, então. Função composta. Dada a função de f de a e b, veja, eu tenho uma função a, tá? E essa função, ela está de a em b, ou seja, o conjunto de saída é a, o conjunto de chegada é b. Então, meu domínio é o a, né? Os meus elementos do domínio estão em a, e o meu contradomínio está em b. Ou seja, meus elementos da imagem vai estar em b, tá? Assim como também uma função g, que vai ser de b em c. Tá, então a função de a em b é a função f. A função de b em c é a minha função g, tá bom? Vamos ver então como é que se comporta essa função composta. Denominamos função composta de g com f, né? G com f, a função g, veja que interessante, a representação da função composta, ela vai ter g, essa bolinha aqui, f, de a em c. Então, o que eu quero é trabalhar com a diretamente em c. Tá? Como é que a gente pode definir isso? Como é a simbologia dessa função composta? Como a gente já tinha visto aqui, vai ser g de bolinha de f de x. Tá, mas é mais comum a gente observar o seguinte, g de f de x, veja, tá? G de f de x. Tudo bem? Vamos ver aqui então alguns exemplos. Como é que funciona essa função composta, né? Veja, trouxe aqui alguns exemplos para vocês e eles vão funcionar da seguinte forma. Exemplo número 1. Seja f de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x igual a x mais 2. Determinar f de g de x e g de f de x. Então a gente pode fazer uma ou outra, né? Então, eu quero f de g de x e g de f de x. Quem é f de g de x, Átila? F de g de x, que é igual a f de g de x, ou seja, f bolinha de g de x é igual a f de g de x. Ora, a minha função f de x, ela vai ser x ao quadrado menos 1. Tá, então onde tiver x, eu vou colocar o que tem na função g de x. Veja, então vai ficar f de g de x, que é x mais 2. Onde tiver x aqui, ó, na minha função f, eu vou colocar x mais 2. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado menos 1. Ora, mas x mais 2 ao quadrado vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado mais 4x mais 4, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 1. Ora, então eu vou ter x ao quadrado mais 4x, 4 menos 1, 3. Então, mais 3. Essa, então, é a minha f de g de x. Mas se eu quiser fazer o contrário, eu quiser agora g de f de x, g de f de x. Ou seja, onde tiver x em g, tá? Eu vou colocar o que tem em f de x, ou seja, x ao quadrado menos 1. Foi o que ele fez. G de f de x, ou seja, g de x ao quadrado menos 1 vai ser igual a... Ora, g de x é x mais 2. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1 mais 2. Da mesma forma, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Não é esse? Então, eu vou ter que g... 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ter o seguinte. É x ao quadrado menos 1. Né? Não, no caso aqui eu não tenho nem o quadrado. Né? Veja, eu não tenho o quadrado. Por isso que aqui veio direto. Vai ser x ao quadrado menos 1 mais 2, professor. Tá? Pensei que tinha um quadrado aqui, não tem. Então, é só simplesmente x ao quadrado menos 1 mais 2. Ou seja, x ao quadrado mais 1. Tá? Então, essa é a minha função g de f de x. Vamos para um exemplo número 2. Dada a função f de x igual a x ao quadrado mais 1, determine f de 2. Olha, isso é bem interessante, porque agora nós não vamos trabalhar de uma forma genérica, nós vamos trabalhar com os valores já de x.
Tá? Então eu quero f de 2. A primeira coisa é calcular o que está aqui dentro. Ó. O que está aqui dentro é f de 2. Então vou calcular esse f de 2, já que eu tenho a minha função aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 1. Veja, f de 2 vai ser 2 ao quadrado, que no lugar do x eu vou colocar 2, mais 1, que é 4 mais 1, ou seja, 5. Então agora eu vou ter f de 5, já que esse valorzinho aqui, ó, tá, que está aqui dentro, ele deu 5. Então eu vou ter que calcular agora f de 5, Átila. Então quem é f de 5? Ora, f de 2 é igual a f de 5. F de 5 vai ser onde tem x, eu vou colocar 5. Então eu vou ficar com 5 ao quadrado mais 1, ou seja, 25 mais 1, que é igual a 26. Veja que não é nada de complexo, tá? É bem simples trabalhar com função composta. É até interessante trabalhar com esse tipo de função. É interessante resolver questões desse tipo, tá? Vamos ver algo aqui mais interessante como um problema, tá? Um problema do cotidiano. Vamos ver como é que funciona isso. Em uma fábrica de peças para automóveis, certa máquina produz 14 peças por hora de trabalho. Cada uma dessas peças é vendida às montadoras por R$ 130. Então, cada peça é R$ 130 e eu produzo 14 peças. Escreva uma função que relacione a quantidade Q de peças produzidas e o tempo T em horas. Eu quero agora uma relação de Q em função de T. Item B, o valor V arrecadado e a quantidade Q. Eu quero uma função agora com valor em função de Q. C, o valor arrecadado V com a venda das peças e o tempo T do trabalho da máquina. Então, agora ele quer V em função de T. Eita, então, no item A ele quer V em função de Q. No item B ele quer V em função de Q. E em item C o valor arrecadado V em função de T. Tá bom? Vamos ver como é que isso funciona. Observe. A função Q em função de T relaciona a quantidade e o tempo de forma direta. Ou seja, 1 está para 14, 2 está para 28, 3 horas eu vou ter 42 peças e assim por diante. Né? Então, por isso que eu tenho Q de T igual a 14T. A função V de Q, ou seja, a função de V em função da quantidade, relaciona o valor e a quantidade de forma direta. Ou seja, 14 peças custam quanto? 14 vezes 130, ou seja, 1.820. 28 peças vai custar quanto? Né? Vai ser 130 vezes 14, no caso, 130 vezes 14 eu já tenho 1.820, tá? Então 130 vezes 28 eu vou ter 3.640 e assim por diante. Então eu tenho aqui a minha função V em função de Q, tá? O valor em função de Q. Tá? E a função C, né, do item C, como é que ela vai funcionar? Veja, observe que agora eu vou ter, observando os dois diagramas, percebemos que existe também uma relação entre o valor arrecadado e o tempo de trabalho da máquina. Porém, inicialmente, essa relação é indireta. Veja, eu tenho uma função Q em função de T, depois eu tenho V em função de Q, e agora eu quero uma direta, né? Ó, V em função de T, Q em função de T e em função de Q, tá certo? Então, V, ó, de Q de T, ou seja, primeiro eu tenho Q de T e depois V em função de T. Eu quero essa função direta, tá? V em função de Q é igual a 130 vezes Q. Ou seja, quem é Q, Átila? Mas Q, Átila, é 14 vezes T. Então, agora eu tenho 130 vezes 14 vezes T. Ou seja, 130 vezes 14 eu tenho 1.820. Então, essa função V de Q de T é igual a 1.820 vezes T. Ora, o item A a gente já sabe que é 14 vezes T. O item B a gente já sabe que V de Q é igual a 130 vezes Q. Ora, o valor arrecadado com a venda das peças e o tempo de trabalho da máquina vai ser o quê? Ora, V de Q é igual a 130 vezes Q. Mas quem é Q? Ora, Q é 14T. Então, 130 vezes 14T. Ou seja, direto. Quem vai ser V de Q de T? Vai ser 1.820 vezes T. Que é o que a gente tinha visto aqui, tá? Na função direta. Então, veja, é uma função do conjunto A em função do conjunto C direto já, certo?
Bem interessante, né? Vamos ver um problema número 2. Uma fábrica que produz sapatos calcula o seu lucro por meio da equação L de P é igual a 0,4P, tá? Onde L é o lucro e P é o preço da venda do sapato para o comércio. Por sua vez, o preço da venda é calculado fazendo-se P de V, que é igual a 20 mais 2 vezes V. V é o valor gasto com a matéria-prima para a fabricação do sapato. É possível determinar o lucro L diretamente, veja, com o gasto V. Olha, eu tenho uma função L em função de P e tenho P em função de V, mas eu quero a L em função de V. Como é que isso vai ficar? Olha, L de P vai ser igual a 0,4 vezes. Ora, mas quem é meu P? O meu P é 20 mais 2V. Então, eu substituir direto aqui, ó. Vai ficar 0,4 vezes 20 mais 2V. Ou seja, fazendo aqui a distributiva, eu vou ter 0,4 vezes 20, que é 8, e 0,4 vezes 2V, que é 0,8V. O lucro em função do valor gasto com a matéria-prima. Ou seja, agora eu tenho uma função composta. L em função de V, né, que é o meu L de P de V. Ou seja, 8 mais 0,8V. Ok? Então, bem interessante nessas questões de funções compostas, que eu posso trabalhar logo uma função diretamente em relação o terceiro conjunto, né? O meu conjunto de chegada C, tá certo? Então, pessoal, nós temos alguns exercícios aí da página 140. Trabalhe esses exercícios, tá? Qualquer dúvida, procure a escola. Nós vamos estar aqui para lhe atender, para tirar dúvida com